Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 12. Se você puder mudar de posição, para fazermos a leitura. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por a leitura desse trecho da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Hoje vamos falar sobre a bem-aventurança dos limpos de coração. Ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito esteja sobre nós. Fale conosco, nos alimente, nos transforme, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Anule, Senhor, qualquer intento do meu coração, qualquer intenção que seja minha, qualquer palavra que venha da minha ideia, mas que sejam, ó Deus, apenas os Teus pensamentos, que seja apenas a Tua palavra que venha nos alimentar nessa noite. Faça isso, eu te peço, apesar de mim, para a glória do Teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Estamos aí nos aproximando, estamos na reta final das bem-aventuranças, e hoje vamos falar sobre os limpos de coração. Não sei se vocês perceberam que, além daquela ordem lógica que eu tenho falado com vocês ao longo dessa série, de que Jesus ordenou essas bem-aventuranças com uma intenção, e nós estamos vendo até agora que cada bem-aventurança serve de alicerce, serve de preparação para que a próxima bem-aventurança ela ocorra. Mas a partir de semana passada, nós começamos a ver também, além dessa ordem sequencial, essa sequência lógica das bem-aventuranças, na semana passada nós começamos a perceber também uma correspondência. Não sei se você se lembra que na semana passada não, porque semana passada foi o caos, né? Ninguém conseguiu estar aqui na semana passada, só poucos, né? O Manuel ficou aqui preso junto com os irmãos até uma certa hora. Mas, na semana anterior, nós falamos de como a bem-aventurança dos misericordiosos estava intimamente ligada com a ideia de pobreza de espírito, de falência espiritual, que é a primeira bem-aventurança. Então, uma pessoa que é pobre em espírito, que é humilde em espírito, que reconhece a sua falência espiritual, reconhece a sua incapacidade de fazer o que é necessário ser feito, de obedecer, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa, quando olha para o próximo, ela necessariamente será misericordiosa. Então, nós temos essa sequência, porque os que são pobres em espírito choram por conta dessa condição, por conta da sua incapacidade, por conta da sua natureza pecaminosa. Ele é manso, porque reconhece que qualquer ofensa que venha contra ele, ela é devida, porque somos maus. Vocês podem me chamar de pecador, porque eu sou de fato um pecador, e isso não deve me causar ira, eu devo permanecer manso diante dessa verdade. Então, nós temos essa sequência, e então todo aquele que é pobre em espírito, todo aquele que lamenta e chora pela sua condição e é manso,
ele tem fome e sede de justiça, ele quer ser diferente, ele chora da sua condição e ele não quer permanecer da mesma forma. Então, se nós falamos que o pobre em espírito, o humilde em espírito, ele necessariamente está apontando para a misericórdia, porque ele reconhece que da mesma forma que ele é incapaz, da mesma forma que ele reconhece a sua falência, ele sabe que o próximo também está em falência espiritual. Então ele será misericordioso, ele não vai exigir do outro aquilo que ele não pôde exigir nem de si mesmo. E aquele que lamenta, aquele que chora a sua condição pecaminosa, aquele que olha para a sua vida, para os seus sentimentos, que olha para os seus valores, que entende que em si há uma corrupção latente, ele chora por causa disso, ele chora por causa dessa falência espiritual. E esse choro e esse lamento aponta para um desejo de ter um coração limpo. Então, a bem-aventurança do choro, aqueles que choram, eles, por terem fome e sede de justiça, eles terão um coração limpo. Essa é a beleza da maneira como Jesus organizou essas bem-aventuranças. Elas estão todas ali interligadas, seja numa sequência, seja numa correspondência. Por isso que é extremamente importante, e como eu falei desde o primeiro dia dessa série, todos os cristãos devem desenvolver todas as bem-aventuranças, porque é impossível você ser misericordioso se você não reconhecer a sua falência espiritual. É impossível você desejar um coração limpo se você não lamenta a maneira como o seu coração é, de fato. Então, nós precisamos ter esse desejo no coração de alcançar todas as bem-aventuranças. Então, a correspondência que há entre os que choram pela sua condição pecaminosa e com aqueles que são os de coração limpo, é justamente porque aquele que chora pela sua condição, ele tem fome e sede de justiça, e ao ser saciado nessa fome e sede de justiça, ele será alguém de coração limpo. Mas o que é então ser limpo de coração? Nós precisamos então primeiro analisar o que é coração. Porque nós podemos ser levados a imaginar, a pensar no órgão, coração, que não tem absolutamente nada, a ver com isso. Sempre quando se fala de coração nas Escrituras, a gente tem instintivamente a certeza de que não é a respeito do nosso coração, que bombeia o sangue que a Bíblia está falando. Mas o que a palavra coração aponta é que ela está apontando para a totalidade do ser humano. A mensagem da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ela sempre aponta, ela sempre busca, ela visa, ela tem como alvo, toda a Escritura tem como alvo o coração do ser humano. Abre aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Verso 7. Quando Samuel está escolhendo lá um dos filhos de Jessé para ungir como rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, o que diz? Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos no Novo Testamento, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, verso 27. Jesus, derramando os seus ais contra os fariseus, ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco,
que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Então, as Escrituras, elas estão sempre olhando para o que está no interior do ser humano. Estão sempre apontando para o que está no coração, que está no centro. Então, o coração aponta para o centro da vontade do ser humano. E para a gente compreender melhor o que é o coração, vamos primeiro entender o que não é. O que as Escrituras não estão falando quando falam de coração. Porque quando a gente pode ter algumas ideias equivocadas. Então, quando a gente diz que a Bíblia visa o coração do ser humano, o que ela não está visando é o intelecto do ser humano. Não há um interesse de Deus num intelectualismo, de muito conhecimento. Não estou dizendo que não é para ter conhecimento, não estou dizendo que o conhecimento não seja fundamental, mas o foco principal não é esse. O conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, ele é um meio para que nós nos aproximemos do próprio Deus. Porque o simples conhecimento não é nada relevante. Por quê? O diabo conhece as Escrituras melhor do que eu e você. Se a gente tentar debater Bíblia com o diabo, eu acho que a maioria de nós aqui fica enrolado, porque ele conhece as Escrituras. Mas isso não ajuda ele em absolutamente nada. Uma outra coisa é que, se você olhar ao longo da história da igreja, todas as heresias que consumiram a igreja e que desviaram as pessoas do caminho, elas são provenientes das Escrituras, de uma má interpretação das Escrituras, de uma distorção daquilo que as Escrituras falam. Então, o simples conhecimento não é algo que aponta para o coração, não é o coração do ser humano. Nós precisamos de conhecimento? Sim. Nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer os seus planos, conhecer a sua obra, conhecer a nós mesmos sob a ótica de Deus, a maneira como Ele nos descreve. Mas isso, por si só, não é o cerne da questão. Uma outra coisa que o coração também não é, quando a Bíblia fala de coração, não é algo que aponta apenas para os nossos sentimentos. Porque, principalmente nós, pentecostais, podemos ser inclinados a achar que o que Deus está avisando, o que Ele está buscando alcançar, são as nossas emoções. E a gente pode sair e vir para um culto e sair daqui emocionado e ir às lágrimas, mas isso pode não significar nada. Porque existem muitas técnicas que tocam na nossa emoção. Existem muitas coisas que tocam na nossa emoção, que não são necessariamente coisas divinas. Nós somos afetados por várias coisas. E eu já citei aqui, por exemplo, uma trilha sonora, né? Música é algo que toca no nosso sentimento. E nós fazemos o culto, nós começamos o nosso culto com música. E um artista, aquele que compõe uma música, ele tem um interesse em tocar nas nossas emoções. Isso é nocivo? Não. Claro que não. Não estou condenando o fato de uma música tocar nos nossos sentimentos. O que a gente não pode confundir é isso com o nosso coração sendo tocado por Deus ou sendo movido por Deus. Porque nós podemos nos enganar. Porque não são apenas louvores que nos fazem chorar. Quantos filmes a gente vê e daqui a pouco vem, porque por isso que filmes têm trilha sonora, gente. Vocês já perceberam, se você fosse assistir um filme sem trilha sonora, provavelmente você não iria se emocionar. Você não iria chorar. Você não iria ter medo. Né? Todo filme de terror, né? Ou de suspense, tem uma trilha sonora específica que vai crescendo, que vai conduzindo o seu coração e a sua mente, e você daqui a pouco está aflito, né, por causa daquela composição. Ela foi feita para isso. Então, quando as Escrituras apontam para o nosso coração, e o nosso relacionamento com Deus aponta para o nosso coração, isso não tem a ver necessariamente com os nossos sentimentos. Podemos nos emocionar? Claro. Nós
somos seres emotivos, mas a emoção por si só também não é o cerne da questão. E uma outra coisa que não está no centro da questão do coração, é aquilo que aparece por fora, o nosso comportamento externo. Foi justamente essa acusação que Jesus fez para os escribas e fariseus, falando que eles por fora eram muito santos. Quem olha para um fariseu, naquela época, encontra um modelo, quando o enxerga no exterior. Mas da mesma forma que Deus falou para Samuel, Deus olha o interior. Como está o nosso coração? Quais são as nossas motivações? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós viemos aqui? Por que nós entregamos o nosso dízimo? Por que nós nos envolvemos com esse corpo? Isso é o que está no nosso coração. Eu gosto muito de dar um exemplo de como pecar fazendo coisa certa. Porque a gente tem a tendência de achar que pecado é uma lista de coisas que a gente não pode fazer. Mas eu posso dar o meu dízimo de maneira pecaminosa. Eu posso esperar chegar o meu pagamento, e aí eu falo assim, eu não vou fazer um Pix, não, eu vou sacar o dinheiro. Aí pensamos, é só hipotético, tá, gente? Eu não sou rico, não. Mas, hipoteticamente, se eu fosse rico, aí eu ia lá, pegava o meu dízimo, botava tudo em nota de 100, fazia aquele bolão assim, profetizando, né, gente? Não é de verdade, não. Mas, e aí eu pego, coloco lá todas aquelas notas de 100 no envelope, e venho por esse corredor com o meu coração dessa forma. Agora aquele pastor vai me dar valor. Agora ele vai ver o quanto eu sou importante para essa congregação. Quando eu entregar esse envelope na mão dele, ele vai me valorizar. Estou entregando o dízimo. Estou cumprindo um mandamento. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Mas o meu coração é válido? A maneira como o meu coração está é válida? Não. Então, o nosso coração é extremamente importante e muito mais importante até daquilo que nós fazemos. Dar o dízimo está errado? Claro que não, mas a maneira como nós fazemos isso. De que maneira? Então, quando a gente fala de coração, nós não estamos falando de um conhecimento intelectual, nós não estamos falando das nossas emoções, nós não estamos falando dos nossos comportamentos externos. Mas estamos falando, então, do centro da nossa personalidade, daquela fonte que jorra. Isso envolve a nossa mente? Sim. Isso envolve as nossas emoções? Sim. Isso envolve a nossa vontade, as nossas motivações? Sim. Envolve tudo isso. Mas é aquilo que está lá no centro, é aquilo que está lá no fundo, é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz sair de casa para vir para cá, é aquilo que nos faz fazer o que fazemos. Esse é o coração. Então, um puro de coração é aquele que é puro na fonte, da onde brota todas as suas atitudes. Tudo que ele faz brota de um coração puro. Ele faz com o desejo de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Mas, então, como é o nosso coração? De fato, Jesus deu a sentença, Mateus capítulo 15. Veja a importância do coração. Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso tudo vem da onde, queridos? Do nosso coração. E aqui eu gosto desse versículo porque, assim, precisa do diabo. Porque às vezes a gente acha que a culpa de tudo é do diabo. Não é, queridos. Eu estava conversando com alguém esses dias, eu não me lembro, eu sou péssimo de memória. Foi na aula do Panorama ontem, né? Na aula do Panorama ontem eu estava conversando com os alunos, falando, gente, a Bíblia quase não fala do diabo. A Bíblia não nos diz tudo que a gente gostaria de saber a respeito do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não é o problema. O problema do mundo, o problema da humanidade é o coração
humano, porque é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso aqui já dá para fazer uma bagunça no mundo, não dá não? E é por isso que o mundo está como está, por causa do coração do ser humano. Então, o grande problema da humanidade está no seu coração. Não é, por exemplo, no ambiente. Existem pessoas que acreditam que se nós melhorarmos o ambiente, se colocarmos o ser humano num mundo mais justo, num mundo mais ordeiro, então nós vamos ter pessoas melhores. Estou falando contra lutar contra a desigualdade? Não. Eu estou falando contra lutar contra a injustiça? Não. Eu só estou dizendo que isso não vai resolver o problema. Nós, principalmente em tempos de eleição, né, nós somos inclinados a dizer, o problema do Brasil é a educação. Se houver educação nesse país, esse país melhora. Eu acredito que melhore, mas vai resolver? É a educação que vai resolver? Não, porque se fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas letradas fazendo tanto mal. Porque eu não conheço nenhum corrupto que seja analfabeto. Nenhum que está no lugar de poder que lhe faltou educação. Não. Então, educação por si só não resolve o problema, porque o problema está no coração. Você pode ser uma pessoa muito educada e ter um coração da onde procedem as mentiras, as blasfêmias, a imoralidade sexual. Então, não é educação, e não é o ambiente. Porque se assim fosse, Adão e Eva não haveriam de pecar, porque eles estavam no lugar perfeito. Deus criou o Éden e disse que era tudo muito bom. Não havia nenhum problema lá. Mas onde estava o problema? No coração. E ali entra o papel do diabo. O diabo entrou no Éden e falou. Trocou uma ideia. Eu sempre digo isso, gente, o diabo ele vai parar do nosso lado para bater um papo. É isso que ele vai fazer. Quem faz tudo de ruim nesse mundo somos nós. Ele só para do lado e dá uma ideia, porque ele sabe o que a gente quer. Ele conhece o nosso coração. E ele para do nosso lado e fala assim, você podia fazer tal coisa, né? Ia ser legal, bom, né? E aí a gente vai. Então, o problema do mundo é o coração do ser humano. Pense em qualquer problema da vida, pense em qualquer situação, você vai perceber que a origem está no coração do ser humano. E se a origem do problema está no coração do ser humano, aonde está a solução? No coração do ser humano. O mundo será um lugar melhor, a sociedade será um lugar melhor, quando o coração do ser humano for melhor. Jeremias capítulo 17, verso 9, um versículo muito conhecido. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É isso, irmãos. Esses somos nós. O nosso coração, que não é a bombinha de sangue, o nosso centro, o nosso cerne, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade, toda ela é enganosa e desesperadamente corrupta. Naturalmente, o ser humano caído é dessa forma. Então, se esse é o coração do ser humano, que é essa totalidade do ser humano, sua mente, suas emoções e sua vontade, e ela é desse jeito, como Jesus diz, como Jeremias diz, então, o que é ser limpo de coração? Porque a bem-aventurança fala dos limpos de coração. E olhando para tudo que a gente falou até agora, a respeito do coração do ser humano, você consegue imaginar, você ousaria dizer que você pode tornar o seu coração limpo? Alguém
com um coração enganoso e desesperadamente corrupto, pode purificar e limpar o seu próprio coração? É claro que não. Eu posso até me enganar, porque o meu coração é o quê? É enganoso. E eu vou sair de casa achando que eu sou o lírio do campo, né? Mas não sou. Porque eu estou só sendo enganado pelo meu coração. Eu não tenho capacidade. Porque uma pessoa limpa de coração é uma pessoa que é completamente destituída de hipocrisia. Um coração limpo é um coração que não tem duplicidade ou incoerências. Em que sentido? No sentido de que ele adora e serve somente ao Senhor. Salmo 86. Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11, na versão NAA que nós usamos agora, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Mas, na versão antiga que a gente usava, né, na ARA, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Então, um coração limpo é um coração sem duplicidades, não está servindo, não está voltado, não está submisso a nenhum outro Senhor que não seja o nosso Deus. Um coração que está completamente focado, esse é um coração limpo, um coração livre de contaminação. Então, um resumo do que é ter um coração limpo está lá em Deuteronômio capítulo 6, vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, verso 5, também um outro versículo muito famoso. Deuteronômio 6, verso 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o resumo de um coração que está limpo. Esse é o coração limpo. Então, como eu posso, então, ter um coração limpo? Seguindo esse caminho das bem-aventuranças. Reconheça a sua falência espiritual, lamente essa falência espiritual, seja manso, reconheça que você realmente é alguém que merece a punição que Deus não lhe deu, mas merece essa punição. Tenha fome e sede de justiça, seja misericordioso e clame a Deus. O salmo que nós lemos no começo, Salmo 51, ele é um clamor de Davi, e o verso 10 vai dizer exatamente isso. No meio do seu clamor, Davi clama ao Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o Senhor, nós precisamos confessar e entregar a nossa vida ao Senhor. As bem-aventuranças não são características naturais, não são traços de personalidade, não são características que nós temos de nascimento. As bem-aventuranças são obras sobrenaturais que o Senhor realiza naqueles que Ele salva. É uma obra do Espírito, é Ele que está realizando essa obra. Filipenses capítulo 2, nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Assim, amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Se eu parar aqui, você vai falar assim: ué, Guilherme, mas você disse que não era que a gente que fazia? Mas Paulo está mandando eu desenvolver a minha salvação com temor e tremor, mas ele continua: por que que eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Porque é Deus
Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Então, até mesmo aquela sensação de falência espiritual da primeira bem-aventurança, até mesmo o lamento pela minha condição pecaminosa, isso é Deus que realiza, Ele efetua tanto o querer como o realizar. Mas é um trabalho realizado por Ele, com a nossa atitude. Porque eu não posso simplesmente me escorar no fato, mas eu não tenho o poder de me purificar, eu não tenho o poder de me santificar, então eu vou rolar na sarjeta, eu vou me enfiar na lama, porque quem vai me purificar é Deus, é Ele que vai fazer. Essa não é a postura, porque senão eu não estaria chorando pela minha condição. Quem chora pela sua condição pecaminosa não sai saltitante mergulhando na lama. Ele está triste, ele está completamente consternado pelo seu pecado. Então, para ser uma pessoa de coração limpo, é preciso clamar a Deus e se esforçar, sabendo que Ele está te capacitando. O fato de eu não ter esse poder não quer dizer que eu não faça uso daquilo que Deus me deu para me capacitar a fazer. Porque nós recebemos do Senhor, na nossa conversão, o poder do Espírito Santo, é o próprio Deus habitando em nós. Se você nasceu de novo e você teve o seu coração de pedra trocado por um coração de carne, porque essa é a figura que é usada lá em Jeremias, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne. Deus realizou uma obra que nos faz, que nos capacita a obedecê-lo. É algo que nós sozinhos não conseguimos fazer, mas é algo que Ele realizou em nosso favor. No momento que ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor Jesus, nós somos feitos novas criaturas, nós nascemos de novo. Então, se você é um cristão, as bem-aventuranças são possíveis para você, porque Deus operou em você um novo nascimento, Deus operou em você e deu a você um novo coração, Deus te deu o Espírito Santo. É uma obra feita por Ele, mas com o meu esforço após a salvação. Eu não tenho como me salvar, eu não tenho como me restaurar, eu não tenho como vivificar, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, como eu falei no domingo à noite. Um morto não consegue fazer nada a respeito da sua própria vida, ele não consegue se salvar, porque ele está morto. Mas a partir do momento que ele nos dá vida, e como diz lá em Efésios, ele nos recriou para as boas obras que ele preparou de antemão, então ele nos ressuscitou, Ele trocou o nosso coração, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos fez nova criatura, com um objetivo de nós sermos pessoas diferentes, e fazermos coisas diferentes, e realizarmos as boas obras que Ele preparou de antemão. Isso é ser um cristão. O caráter cristão é aquele que desenvolve as bem-aventuranças. Um cristão é aquele que tem as bem-aventuranças ativas na sua vida, porque o próprio Deus capacita para isso. E há então uma promessa: bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Existem várias coisas que se implicam naquilo que é ver a Deus. O que é ver a Deus? Você pode pensar naquele episódio de Moisés lá no alto do Monte Sinai, quando Deus entrega as tábuas da lei e Moisés fala assim: Senhor, eu quero lhe ver. E Deus fala assim: você não pode me ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar numa fresta, e depois que eu passar, você vai me ver indo embora. E aí Moisés contempla ali, tem um vislumbre da glória de Deus. Isso é uma forma de pensar, né? Você pode pensar, quando a gente fala em ver a Deus, você pode pensar nisso. Mas existem outras formas de se pensar. João capítulo 6. Verso 46.
uma ideia de que a gente não sabe o que é ver a Deus. 46. João 6, 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Jesus também, avança um pouco aí no João, vai em 14. João capítulo 14, verso 9. Jesus diz: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então, Jesus está dizendo que, da mesma forma que ninguém sabe como Deus é, porque só Ele viu a Deus e ninguém mais viu, Ele também está afirmando que quem vê Ele, vê o Pai. Então, ver a Deus é algo que a gente não tem clareza. Essa é a verdade. A Bíblia não nos dá clareza do que nós veremos quando nós formos ver a Deus. Então, você pode ter uma expectativa no coração, outros podem ter outra expectativa, mas nós não temos uma clareza. Então, a despeito de qualquer dessas considerações, de qual é a expectativa que você tem no seu coração sobre o que é ver a Deus, independente disso, essa é uma promessa verdadeira. Nós, se estivermos em Cristo, nós veremos a Deus, nós estaremos diante dEle, nós passaremos a eternidade com Ele. Isso é algo maravilhoso, queridos, porque nós vamos contemplar Deus face a face, nós vamos conhecer o nosso Criador, nós vamos conhecer o nosso Senhor, nós vamos conhecê-lo como Ele é. Essa é uma expectativa maravilhosa que nós temos no coração, é algo que deve nos motivar. Eu quero ter um coração limpo, porque eu quero ver a Deus, e se você está em Cristo, você verá a Deus, você estará com Ele. Nós temos já alguma coisa a ver, porque no tempo presente, Romanos diz que nós temos como conhecer os atributos de Deus olhando para a criação. Romanos capítulo 1. Então, quando nós contemplamos a criação, quantas vezes você já se pegou olhando para a criação, olhando para uma paisagem, você viajar, pegar uma serra e ver aquelas nuvens lá embaixo e contemplar a natureza e pensar, que maravilha, Deus é melhor do que isso. Mas nós temos um vislumbre através da criação. Nós também vemos Deus de uma forma quando vemos Ele agindo na nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui nessa noite têm algo a contar de que Deus realizou na sua vida. Se eu der o microfone para cada um aqui, todo mundo terá uma experiência onde viu Deus agindo. É uma forma de você ver Deus no tempo presente. Uma outra forma de você ver Deus é ver Deus em Cristo. Então, quando você lê os evangelhos, quando você vê a maneira como Jesus reage, a maneira como Jesus fala, a maneira como Jesus trata as pessoas, você está tendo um vislumbre de quem Deus é, porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós temos no tempo presente maneiras de ver a Deus, mas a grande verdade é que na consumação de todas as coisas, nós teremos uma visão completa. Vamos para a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora que somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Desculpa. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa expectativa, irmãos, deve guiar a nossa vida. Essa expectativa de vermos a Deus deve motivar
todo o nosso coração, todo o nosso ser, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade devem estar voltadas para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque os que são limpos de coração verão a Deus. Essa promessa é maravilhosa. E esse precisa ser o nosso maior desejo. Todo cristão nessa terra deve ter no seu coração o desejo de ver a Deus. Se você ainda não tem essa decisão na sua vida, porque eu nunca presumo que todos os que estão presentes já entregaram a sua vida a Deus. E mesmo que todos os presentes já tenham entregue a sua vida a Deus, o Evangelho é algo sobrenatural e nós precisamos ser lembrados dele, porque a nossa carne se inclina para se afastar de Deus. Então, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, é necessário que você confie na obra do Senhor completamente, e isso vai descortinar toda essa obra que Deus realiza. Desde você reconhecer a sua falência espiritual, para que você se arrependa dos seus pecados, até você chegar no topo da montanha das bem-aventuranças, que é ter fome e sede de justiça, e a partir daí ser alguém misericordioso e ser alguém limpo de coração. Essa é uma obra realizada por Deus, e é preciso que você se renda a Ele, se arrependa dos seus pecados e se renda a Ele. Porque Ele vai realizar essa obra, Ele vai completar. Volte lá para a carta de Paulo aos Filipenses, para a gente encerrar. Capítulo 1. Verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Lembra quando a gente falou da bem-aventurança da fome e sede de justiça, e a promessa é que seriam fartos? E eu falei que essa promessa de sermos fartos, nessa vida nós somos fartos por um tempo, porque nós precisamos sempre continuar a ter fome e sede de justiça nessa vida, porque nós não somos perfeitos ainda. Então, na medida que hoje eu quero ser alguém melhor e amanhã eu sou alguém melhor, porque Deus operou em mim, eu estou sendo farto, eu estou sendo satisfeito dessa fome e sede de justiça. Todos os dias nós precisamos ter esse desejo de sermos mais justos, de sermos mais santos. E nós vamos sendo saciados, porque Deus está nos transformando de glória em glória. Ele está completando essa obra. Então, essa fartura, essa satisfação daqueles que têm fome e sede de justiça, é justamente esse processo de santificação, onde nós estamos sendo tornados puros, tornados limpos, pelo poder do Espírito. Então, não desista da sua caminhada, meu irmão. Não desista da sua caminhada, minha irmã. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Confie que o Senhor Jesus perdoou todos os seus pecados e está transformando você. Então, que o seu coração seja limpo, porque nós vamos ver a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, como Davi, queremos clamar a Ti como Davi, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Transforma, Senhor, a nossa vida. Porque nós somos pecadores, Senhor. Nós, apesar de tudo que o Senhor já realizou na nossa vida, apesar dessa obra maravilhosa de salvação que nos alcançou, Senhor,
os nossos pecados ainda estão diante de nós, e podemos dizer, como Davi disse: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Senhor, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer essa batalha contra o pecado, a mortificar os feitos da carne, a sermos filhos melhores para Ti, Senhor, a sermos irmãos melhores uns para os outros. Que as bem-aventuranças estejam presentes na nossa vida e que nós não fiquemos procurando desculpas, procurando razões justificativas para que elas não estejam presentes. Que nós sejamos conscientes e sempre, ó Deus, reconhecendo a nossa falência espiritual, sempre lamentando e chorando pela nossa condição pecaminosa, sendo mansos quando formos repreendidos, quando tivermos os nossos pecados apontados, tendo sede e fome de justiça, sendo misericordiosos com aqueles, Senhor, que também estão na mesma situação que nós, e tendo um coração limpo, um coração completamente dedicado a Ti, que não há duplicidade, que não há confusão. Ajuda-nos, Senhor, porque esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade. Carregarmos as marcas de um discípulo Teu, carregarmos as características de um filho Teu, sermos parecidos com o Senhor Jesus, sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, o primogênito. Queremos ser parecidos com Ele, Senhor. Ajuda-nos. Agora, Deus, agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Acompanha-nos, guarda-nos, leva-nos em segurança, Senhor. E não deixe que essa palavra seja roubada de nós, por qualquer distração que seja, por qualquer assunto que seja um futebol, seja uma novela, seja uma piada, que nosso coração esteja meditando profundamente na Tua palavra. Eu te peço, por fim, Senhor, que o Senhor complete aquilo que eu não fui capaz de transmitir, que o Teu Espírito ministre no coração de cada um, e corrija, Senhor, algo que eu tenha falado que não provém de Ti. Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.